todos, estamos mais uma vez aqui dando prosseguimento a esse nosso estudo, que faço sempre questão de dizer, eu estou estudando, convidando você para que nós possamos estudar juntos. Estamos aqui estudando essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, na visão de Caibar Schutz, e hoje nós vamos falar de mais uma parábola, mais um dos ensinamentos do Mestre, para que nós possamos analisar e aprender e pôr em prática. A parábola de hoje é a parábola da figueira em vegetação. Quando a gente começa a estudar essa parábola, na realidade, ela está citada por três evangelistas, tá? Por Mateus, Marcos e Lucas. Eu tenho, para minha forma de estudar, de passar ensinamentos, uma expressão popular que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essa frase foi criada por Confúcio. Confúcio foi um famoso filósofo, um pensador político chinês, viveu aí 500 e alguma coisa até 550 e alguma coisa até 479 a.C., né? O mestre Kung, né, como ele era conhecido, Confúcio, ele criou essa frase, como várias outras, que ficou assim, uma frase que se espalhou. E eu gosto muito dessa frase. Quando eu faço minhas palestras, eu procuro colocar os ensinamentos que eu estudei, mas de uma forma assim, onde tentar trazer também no visual, porque a imagem, né, vale mais do que 1000 palavras, é muito interessante isso. Jesus, ele compunha quadros, né? Jesus compunha quadros de imagens também, de imagens assim vigorosas, de imagens para impressionar a inteligência ainda rude daquela época, daqueles homens, só que imagens que nós estudando, ele ultrapassa, né, esses milênios e vai falar aos nossos corações. São palavras, são imagens que ele utilizava para atingir corações. Quando a gente observa que já tem outras parábolas falando em figueira, e ela aparece várias vezes na Bíblia. Quando eu falo na Bíblia, eu chamo a Bíblia de um conjunto de livros. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos Provérbios 27:18, a figueira e o princípio do cuidado. Nós temos Juízes, está em 9, 8, 10 e 11, o princípio do propósito. Nós temos Mateus, aí já no Novo Testamento, né, a figueira seca de Israel. Nós temos Lucas, tempo de arrependimento. E temos, assim, esta que nós vamos falar agora, né? Esta é a figueira em vegetação. Nós vamos hoje trabalhar Lucas 29 até o 32. Mas para que a coisa possa ficar bem entendida, vamos ler o que está em Lucas, o que precede 25 a 28, onde Lucas coloca assim, onde Jesus coloca assim, né? Jesus coloca. Então, Lucas 25 a 28, Jesus diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, opressão das nações, perplexidade diante do barulho do mar e das ondas. Homens desfalecendo de medo e expectativa pelo que sobrevirá a terra habitada, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo em nuvens com muito poder e glória. Assim que começarem a acontecer estas coisas, endireitai-vos e levantai as vossas cabeças, porque está próximo a vossa redenção. Então, assim, essas palavras do Cristo veio antes exatamente da parábola da figueira. Então, vamos lá para Caibar, vamos ver como é que Caibar, então, pega
essa parábola de Lucas, né? Essa palavra de Jesus, que ele coloca, então, Lucas vai passar para a gente. E ele coloca assim, olha, aguardai, aprendei esta parábola tirada da figueira. Quando os seus ramos já se acham tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. A figueira, ela era, na Palestina, uma das árvores de maior valor, ao lado do trigo, da cevada, do centeio, da azeitona, da amêndoa, do bálsamo e da mirra. O figo constituía um dos produtos mais importantes. Esta árvore, como não é do ano inteiro, ao aproximar-se o verão, os brotos de suas folhas começam a aparecer, caracterizando assim a mudança da estação. Bom, então, dessa forma a gente observa, então, que a figueira, por ser, assim, uma planta muito... que tinha abundância naquela época, Jesus, ele utilizava muito, então, utilizou, né, essa colocação da figueira, mais de uma vez, como nós já estudamos aqui, aquela figueira que ele secou, e tem essa outra agora da figueira que nós estamos passando agora. Existe uma interpretação muito interessante de um espírita, Júlio Flávio Roslem. Esse espírita, ele é lá de Piracicaba, São Paulo. Eu achei num blog, um blog que divulga o espiritismo. Ele fez uma interpretação que eu achei muito interessante, que eu vou passar essa interpretação, que no final termina como uma mensagem de um espírito, porque ela é muito apropriada exatamente para esta lição. Então, ele vai falando assim, ele vai narrar, porque quando a gente fala do mestre, eu mesmo, quando leio uma parábola, eu fico imaginando como é que seria naquele momento mesmo, né? Tirando, assim, as alegorias, tirando as traduções disso, daquilo, mas aí eu me permito falar a respeito. E ele fala assim, né, narrando aquele acontecimento. Voltando o mestre da cidadezinha de Nazaré, após um dia quente em que feridos, leprosos, criaturas dos mais diversos níveis se amontoavam pelas estradas, aqui um cego implorava a visão, mas além um paralítico se debatia, tentando sair do estado deplorável em que se encontrava. Mais adiante, um sorria sem acreditar em que seus olhos estavam vendo. Mas outros implora a cura dos seus entes queridos. E o Rabi passava espalhando suas luzes, dando através do verbo consolo e alegria aos corações entristecidos. E com ele seguiam os seus apóstolos. À beira de um regato, pararam, e o mestre sentou-se numa pedra, olhando tranquilo o passar das águas que murmuravam através das pedrinhas. Foi quando, ao levantar a vista, viu ele uma figueira, cujos galhos procuravam se mirar nas águas tranquilas. Ele percorreu com o olhar aquelas almas que ali vinham buscar um bálsamo para as suas aflições, e então lembrou-se de que dias antes a figueira estava sem folhas, erguendo com uma prece muda os seus galhos para o céu. Aproveitando-se daquela imaginação, contou então a parábola da figueira em vegetação. Então, a gente vai ver, então, né, ele está narrando, ele está contando, está procurando dar um corpo à parábola. Quem eram aquelas criaturas, se não figueiras?
Quando banidos pelos vendavais, das paixões, das dores, dos sofrimentos, tornavam-se descrentes, blasfemavam contra a vontade superior, erguiam os seus braços em revolta, esquecendo-se de que, após a borrasca, virá sempre a bonança. Vamos analisando, porque isso somos nós, né? As almas humanas são como estas figueiras, que podem dar seus frutos, podem oferecer sombras amigas, mas que, ao menor sopro do sofrimento, da agonia, de dores, enquistam-se em si mesma. Mas a bondade do Pai é soberana e leva as suas bênçãos a todos aqueles que delas precisam. Nós não podemos duvidar disso. Isso é fé. E a fé não depende de ninguém, a fé depende de nós. Prosseguindo. Eis que depois das lágrimas, depois das dores, fica a experiência. A criatura se torna conhecedora das suas próprias deficiências, podendo olhar no espelho da alma, a si próprio, tal qual a figueira que se debruçava no regato. Ó almas descrentes da bondade do Pai, ó filhos da dádiva, que não reconheceis a grandeza de a qualquer instante poder servir ao Supremo Pai. Cobri-vos com a romagem verde da esperança. Deixai que a seiva do amor vos alimente, dando-vos força para que cumpra as vossas missões. Ó almas empedernidas no egoísmo e na maldade, que lanças os vossos apelos sem refletir que dentro de vós está a salvação. Por que procuras o Senhor fora de vossas próprias almas, se sois uma parcela do amor divino? Pendei as vossas cabeças sobre os vossos corações, e sentindo o pulsar desta válvula, meditai que fostes criados para benefício de vós próprios. Que o Senhor vos concedeu um corpo, um sopro vital, para que pudesse alijar de vós os pesados fardos, os pesados delitos que contraístes em vidas pretéritas. Acordai para o renascimento do vosso espírito. Procurai defendê-lo contra as investidas do mal, protegendo-o com a oração, elevando o pensamento para aquele que tudo pode dar, para o amigo de todos os instantes. Alçai em voo as vossas almas, procurando abrigo nos braços do Pai, e a todos aqueles que vos estenderam os braços aflitos, por amor ao Pai, consolai. Dai a vossa palavra de carinho, de afeição, como aqui contrastes os braços do sublime Rabi. Que as vossas almas cresçam para o bem e possas, por amor ao Mestre, por amor a vós próprios, dar sempre a preocupação de receber recompensas, porque estais certo, ela virá, sempre por acréscimo da bondade de Deus.
Que o Senhor vos ilumine e vos cubra de bênção para todo sempre. Graças a Deus. Essa mensagem, então, ela foi extraída do livro As Divinas Parábolas. O Espírito que manda essa mensagem final é Samuel, a médium que recebeu Neuza Aquiló, lá do Centro Espírita Oriental, Antônio de Pádua. Essa mensagem foi recebida em 1982. Bom, então, eu achei muito, muito conveniente para esse nosso estudo de hoje. E como é que Caibá vai complementar, então, essa parábola, essa passagem? Ele diz que esta parábola da figueira pois, uma exortação à vigilância e à observância dos sinais dos tempos. Quando nós colocamos isso, e nós, espíritas, temos essa compreensão de que realmente nós estamos vivendo os finais dos tempos, não os finais dos tempos, perdão, os sinais dos tempos, porque quando se coloca essa questão do final do tempo, parece que o mundo está acabando. Não é essa leitura que nós espíritas fazemos. Nós espíritas entendemos que nós estamos numa fase de renovação. Então, é o final de determinado tempo e início de outro. A vida não é cíclica. O planeta Terra já passou por uma fase de mundos primitivos e hoje vivemos esse planeta de provas e expiações. Por isso que nós estamos vendo tanta diversidade, né? E atualmente, então, a gente vê que a coisa está acontecendo e nós podemos dizer que realmente estamos vivendo os sinais dos tempos que estão mudando, que estão se transformando. Mas não é a Terra em si, é a nossa mente, é a nossa compreensão. Então, se nós, religiosos de todas as categorias, vamos colocar assim, se nós compreendemos esse amor do Cristo, se compreendemos que temos que seguir Jesus, e seguir Jesus não é simplesmente eu pegar um livro, colocar debaixo do braço, ou eu falar que vou, cumpro minhas obrigações religiosas. Não, seguir Jesus, que nós espíritas entendemos, é procurar seguir Jesus, seguir os passos de Jesus. Tentar, da melhor forma possível, claro, tirando a nossa imperfeição, agir como Jesus agiu. Isso, para nós, é seguir Jesus. Então, se nós estamos vivendo esses momentos, onde nós observamos tudo que está acontecendo, e nós temos a crença de que Deus é soberano, Deus é infalível, Deus não erra. Nós não cremos num Deus que criou o mundo e depois ele ficou chateado e teve um dilúvio. Não entendemos. Nós entendemos o Deus como a sublime perfeição. E por ele ser essa sublime perfeição, ele não erra. Não existe a possibilidade de Deus errar. Assim como entendemos que não existe a possibilidade de que Deus, sendo perfeição, criou alguma coisa imperfeita. Então, nesse entendimento, nós vamos ter a certeza de que todas as criaturas, toda a criação tende à perfeição. Por pior que sejam determinados elementos, determinados espíritos, um dia ele vai chegar à perfeição. Porque é assim que a gente entende Deus. Não entendemos Deus desse exército, daquele exército, dessa nação, daquela nação. Entendemos Deus como Pai de todos. Por isso essa nossa tranquilidade com relação nós que somos adeptos do Espiritismo, em assim não discutir, não querer brigar com ninguém, porque o outro pensa, que cada um pensa da sua maneira. Então, essa observância que temos que ter dos sinais que estão aí, não é para a gente ficar de braços cruzados. Ao contrário, é para que nós possamos ser cristãos. É para que nós possamos ser instrumento de Deus junto ao Cristo. Então, vamos observar.
Quando ele fala dessa figueira em vegetação, nós temos que agir dessa maneira. Quando ele fala que anuncia o verão, é porque está anunciando o novo tempo, os novos tempos. Então, espíritas, companheiros que me ouvem, companheiras, vamos ser cristãos. Vamos vencer o ódio, a mágoa, os medos, os rancores dentro de nós. Vamos aproveitar essa nossa atual encarnação. Vamos tentar, da melhor forma possível, aproveitar ao máximo essa nossa encarnação. Porque se nós não soubermos combater o bom combate, depois vamos ter que fazer novamente. Então, é o que nós gostaríamos de passar, utilizando essa parábola, pedindo a Deus que abençoe a cada um de nós, para que nós tenhamos forças, coragem, paciência para enfrentar dificuldades, que nós possamos saber compreender os nossos defeitos e procurar cada vez mais melhorar. Perguntas? Vai no Telegram, o SEAB, no Farol para o Mundo de Regeneração, e nós vamos procurar ajudar da melhor forma possível. Divulgue, passe para outras pessoas, divulgue o nosso canal, divulgue os nossos programas, para que a gente possa realmente saber levar o máximo de pessoas esse conhecimento que a doutrina passa para a gente. Que a paz de Deus esteja presente em cada coração. Até a próxima semana.